Fala jovem, Thiago Matos aqui com esse canal trazendo as melhores dicas e tutoriais sobre programação web. No vídeo passado eu falei da conversão de objetos em query string no JavaScript e bombou. A galera comentou bastante aqui no YouTube e também lá no Facebook, o que eu adoro. Então continue participando aqui comigo. E a ideia de ter feito essa versão 2 foi que muitos devs mandaram aí sugestões de como converter, objetos em query string no JavaScript, inclusive tinha formas que eu nem mesmo conhecia. Então eu resolvi gravar essa parte 2 para poder deixar o conteúdo mais completo e interessante. Então se isso te interessou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Então eu tenho aqui o exemplo do vídeo anterior. Se você chegou aqui agora, não se esqueça de clicar aí em cima no card do YouTube, que eu vou te redirecionar para o primeiro vídeo, onde essa ideia do query string vai fazer mais sentido para você. E a outra forma é utilizando object.entries. A gente viu na videoaula passada que a gente utilizou keys, que ele vai pegar as keys do objeto, apenas as keys. E nesse caso aqui, ele vai transformar esse objeto em um array e cada item do objeto em um novo array, utilizando aí a key e o valor como parte do array. Então, como seria isso? Eu vou colocar aqui payload. Deixa eu comentar esse cara aqui para poder liberar um pouco de espaço. Então, eu tenho aqui o meu array, certo? Completo. E eu tenho cada item do meu objeto virou um array cidade Salvador. Ou seja, key e valor, key e valor. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui uma constante. E nesse caso, que agora aqui é um array, certo? Não é mais um objeto. A gente vai utilizar o map também. E nesse caso aqui, a gente vai utilizar uma forma diferente, que é a forma destrutiva, uma forma nova aí do JavaScript. Mas antes de a gente chegar lá, eu vou só representar esse cara aqui como array, É um map. E eu vou dar um console.log e vou imprimir esse array, só para a gente ter certeza que a gente tem cada item, cada array, dentro daquele array grandão que eu mostrei no início. Então, nesse caso aqui, a gente tem o array completo. Como esse cara aqui é o key e esse cara é o valor, eu vou colocar aqui dentro de array, que é a forma destrutiva aí do JavaScript, key, vírgula, value, certo? Que são os dois itens que eu quero capturar. E nesse caso aqui, eu posso imprimir key e value tranquilamente. E eu tenho eles dois aqui, certo? Então isso fica muito mais fácil eu acessar esses valores aqui utilizando a forma destrutiva. E aí, como eu tenho já esses dois valores, meu amigo, aí fica muito fácil. Então eu vou utilizar o template string da mesma forma anterior. Vou colocar minha key igual, vou colocar o meu value. E aí eu tenho esses caras aqui igualmente como a gente fez no vídeo passado. Então vou copiar esse cara daqui e vou copiar aqui exatamente igual aí nesse exemplo aqui de baixo. Só que nesse exemplo a gente utilizou esse encode URI componente, mas eu não vou utilizar isso aqui para não ficar muito bagunçado, porque você já sabe para que funciona isso, E aqui basta agora a gente só dar o join da mesma forma anteriormente. E aí vou imprimir o que? E eu tenho aqui a minha query string montada perfeitamente. Então essa é uma outra forma de se fazer aí a transformação do objeto em query string, utilizando a forma destrutiva do JavaScript. Ah, Thiago, mas calma aí. Aqui eu dei um join porque esse cara aqui, a saída dele é um array. Se esse cara aqui já é um array, por que eu não posso utilizar um join aqui dentro? Pode sim. Vamos nessa brincar com esse cara. Vou colocar aqui mais uma constante, vou chamar de Q2. Vou fazer a mesma coisa, object.entries, payload. E aí meu map vai ser o array. E aí a saída do meu map vai ser o array.join. Só que nesse caso eu não vou utilizar o i comercial, vou utilizar o igual, porque eu quero juntar aqueles dois caras, o key e o valor, juntando com o igual aqui no meio. Então, join dessa forma. E a saída dele, eu vou dar outro join. E aí sim, utilizar o i comercial. E aí vou imprimir aqui Q2.
E aí eu tenho a mesma coisa, o mesmo resultado, minha query string montada perfeitamente. Aí vamos para um outro exemplo, que é um caminho muito mais curto. E eu vou colocar aqui Q3, que é igual. E aí eu vou utilizar uma classe aqui do JavaScript que se chama URL Search Params. Vou passar aqui o meu objeto, que é o payload, certo? E aqui eu vou dar um console.log e imprimir esse cara aqui, o Q3, que na verdade ele vai trazer aqui a classe, mas essa classe a gente vai transformar ela to string, né? O resultado dessa classe, na verdade. E o resultado dessa classe, quando a gente transforma em to string, já aí pelos bastidores o JavaScript transforma ela para a query string do jeito que a gente precisa. Então seria assim um caminho totalmente mais rápido utilizando este cara aqui. Mas lembre-se de compatibilidade. Se eu checar esse cara aqui no CanIUse, certo? Vou colocar ele aqui. Então, em algum momento ele pode não ter compatibilidade no que você precisa fazer. Por exemplo, Internet Explorer. Tudo bem que hoje em dia você desenvolver projeto tentando suportar esse cara aqui é uma tarefa bem complicada. Mas tenha em mente que algumas classes, algumas funções de JavaScript, ela não tem uma abrangência grande para atingir todos os navegadores. Então é sempre bom você estar checando nesse site, no CanIUse, ou em algum outro portal, como por exemplo o MDN, né, que é da própria Mozilla. E aqui eu vou colocar o URL Search Params. Achei ele aqui. E eu tenho esse cara aqui, tenho todas as explicações. E aqui embaixo ele tem aí a compatibilidade com os navegadores. Então é sempre bom estar conferindo isso aí para não ter problema aí no seu sistema. E voltando aqui, algumas pessoas me perguntaram se eu conseguiria fazer isso daí utilizando array. Então aqui a gente já mostrou o exemplo, porque esse cara aqui converte o seu objeto em array, né, como eu já mostrei anteriormente. Então se você passar um array e literalmente utilizar esse map aqui, vai funcionar normalmente. Então existem diversas formas para resolver esse problema, né, e ter um resultado aí semelhante. Então é isso, meu jovem. O que é que você achou dessa versão 2? Deixa o seu comentário aí embaixo. Se você tem aí alguma ideia de fazer essa conversão que a gente não abordou aqui, por favor, deixa o seu comentário, mande comigo, entre em contato e interaja, porque esse espaço é livre. Não se esqueça de me seguir no Instagram, Thiago Matos Web, aqui no vídeo, aqui embaixo. Vou deixar o link aí também na descrição desse vídeo. Então eu fico por aqui, te vejo aí no próximo vídeo. Um forte abraço e fui!